Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o verso 12. Ele diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Senhor, é a Tua palavra, mais uma vez, que está diante de nós. E nesse encontro tão especial que o Senhor nos permite ter nesse domingo, pedimos que o Senhor também nos fale ao coração por Tua palavra. Que o Senhor nos comunique a esperança que vem da Tua palavra, aquelas certezas sustentadoras da vida que apenas a Tua palavra pode nos conceder. Que o Senhor também nos corrija e nos ensine, de modo que possamos viver uma vida mais semelhante à de Jesus, como seus discípulos. Em Teu nome que oramos. Amém. Eu queria conversar com você à luz desse texto, mas antes eu queria pedir para você prestar atenção num vídeo de 1 minuto e 50 segundos, um depoimento do senhor Joaquim, que eu acho que vai ilustrar e enriquecer bem o que nós queremos refletir hoje. O peixe que eu quero saber, o peixe maior que eu já peguei, olha, eu pescava mais um velho, muito sabido, velho, feiticeiro velho, né? Lá tinha um local que era só pôr anzol, no outro dia não amanhecia nada, só o toco do anzol. Aí um dia ele falou assim: Joaquim, vamos pôr um anzol aqui para nós pegar esse peixe? Falei, vamos. Aí nós tinha um patrimôniozinho perto, nós mandamos fazer um anzolão bem grande mesmo, escama acumatada uns 4 quilos e pusemos lá. Aí nós fomos, de parte da tarde, aí nós fomos lá pro barraco fazer jantamos, aí vamos molhar os anzóis, velho, vamos. Toda a vida eu usei fumar fumo preto na paia. Como eu tenho aí, eu posso te mostrar. Chegou lá, o peixe estava no anzol, o dito peixe. Aí eu estava na proa e o velho no piloto, né? Aí o velho falou, eu falei com o velho, o peixe está no anzol, velho. A canoa nossa era grande, tinha 13 metros de comprimento. Eu falei, espera aí, velho, deixa eu fazer um cigarro aqui. Fiz um cigarro ali bem tranquilo, e o velho no piloto. Aí eu desatei o anzol do tronco da árvore, não amarrei na gaia, não amarrei no tronco da árvore. Falei, velho, segura aí que eu vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe, na primeira embarrada dele, ele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos uns 6 quilômetros, rio acima, eu pelo fundo d'água. Falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Que isso? Foi. Quando ele deitou, eu vim em cima d'água, que eu sacudi de noite, escuro, chovendo. Quando eu sacudi água do ouvido, o velho estava com a canoa em cima de mim. Eu falei, velho, mas como é que você me acompanhou? Eu falei, te acompanhei pela fumaça do cigarro. Não sei se você conseguiu entender tudo, mas é basicamente seu Joaquim, um pescador muito experiente, que pegou um grande peixe, que o levou para o fundo do mar, da água, e ele navegou rio acima, 6 quilômetros por baixo d'água, mas o velho da canoa conseguiu acompanhá-lo por causa da fumaça do cigarro. A gente acha graça, mas não são poucas as pessoas que fazem igual o seu Joaquim, né? Que a gente costuma falar assim, mente por esporte, né? Cara, o sujeito mente por esporte, ele tem um prazer nesse negócio. Outros constroem a vida inteira sobre mentiras, muitas vezes prejudicando outras pessoas, enganando outras pessoas. Gente que mente apenas para se sentir melhor, gente que mente apenas para se valorizar, gente que mente para tentar se dar bem. E esse versículo da carta de Tiago que lemos hoje trata desse tema. Trata sobre a questão da mentira, fala do contraste dela, a verdade. Vai falar sobre juramentos, que tem a ver com essa noção de verdade e de mentira, mostrando para a gente a importância que esse assunto tem e deveria ser tratado por nós com a devida importância. Tiago começa esse verso e ele está caminhando para a conclusão da carta. A gente está bem pertinho do final dessa série, inclusive, porque são as últimas palavras de Tiago. E ele começa esse trecho, esse verso, com uma conjunção conclusiva, dando ênfase. Ele diz, sobretudo, chamando a atenção, então, dos seus leitores para algo muito importante, para o que eles deveriam estar atentos. E o que pode ser tão importante que merece, já no final de uma carta tão rica, tão cheia de instruções importantes, um sobretudo de Tiago. Olha como ele começa, sobretudo, irmãos, não jurem
nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Por que Tiago fala isso? Porque nos dias dele, os judeus estavam tentando burlar a lei de Deus. Claro que em muitos aspectos. Sabe aquela lei que Moisés recebeu lá no Antigo Testamento? Não apenas os 10 mandamentos, mas as leis religiosas, cerimoniais. Havia lá mais de 600 leis catalogadas dentro da religião judaica. E, de alguma forma, os judeus, nos dias de Tiago, estavam tentando encontrar maneiras de dar uma burlada na lei. E também sobre esse aspecto, sobre esse assunto do juramento. Porque o povo conhecia o mandamento, escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 7, o texto vai ser projetado aqui, em que Deus diz através de Moisés o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, o que os judeus estavam fazendo nos dias de Tiago? Para permanecerem livres de culpa, eles haviam feito uma distinção entre juramentos comprometedores e juramentos não comprometedores. E aí, para não correrem o risco de uma condenação de Deus, porque o mandamento falava sobre não usar o nome de Deus em vão, Deus não deixaria impune aquele que usasse em vão o seu nome, eles não usavam, decidiram não jurar mais pelo nome do Senhor, ou seja, entendendo que seria um juramento comprometedor, mas eles juravam pelo céu, pela terra, pelos pais, pela avó. Eles juravam por Jerusalém, como muitas vezes nós fazemos, ou nós já fizemos na jornada da nossa vida, não é? Muitas vezes querendo dar credibilidade na escola. Quantas ocorrências não passamos em que, numa conversa, e a pessoa duvidava ou não acreditava, e você fazia então ali um juramento, mas você tinha um medo danado, né? Assim, vou jurar, mas você de repente está mentindo, está sustentando um engano. Aí, na rapidez, você falava assim: eu juro por sua mãe mortinha. Né? Você botava a mãe do outro no lugar. Os judeus estavam fazendo algo parecido com isso e essa prática se espalhou. E o que estava por detrás dela? Ao invés de guardar a verdade, ela driblava a verdade para guardar os pecadores que acreditavam que, agindo dessa forma, não estavam se comprometendo, não estavam ofendendo Deus. Olha, estamos jurando, pode ser um juramento que nos protege, pode ser um juramento enganoso, mas como não estamos usando o nome de Deus, não tem problema. Então juramos pelos céus, pela terra, pelo pai, pela avó. E como é que Tiago trata desse assunto? Com a igreja, com os discípulos de Jesus, vivendo numa cultura que normalizava essa prática. Ele usa aqui, no texto que lemos, no verso que lemos, as palavras quase que espelhadas de Jesus no Sermão do Monte. Eu não sei se você lembra desse trecho, Mateus capítulo 5, do verso 34 ao verso 37. Olha o que Jesus fala no Sermão do Monte. Eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavras de Jesus, que Tiago lá na frente está repetindo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por coisa alguma. E o que Tiago está tentando dizer aqui então é algo muito claro. Não tem como driblar Deus. Você tenta driblar a verdade, você tenta se proteger, você tenta criar algo como juramento comprometedor e juramento não comprometedor, mas entenda, é impossível que você drible a Deus, porque se você jurar pela terra, saiba, ela é dele. Se você jurar pelo céu, lembre, é a morada dele. Se você jurar por qualquer outro ser humano semelhante a você, não se esqueça, é criatura dele. Você não consegue fugir de Deus. Você não consegue escapar de Deus, ainda que não esteja usando o seu nome. Você não vai fugir da avaliação dele, tentando driblar a verdade. E se vocês são cristãos, se vocês são povo dele, é o que Tiago está dizendo aqui, vocês sequer precisam de juramento. Por isso não jurem.
Vocês sequer precisam de juramento, porque vocês foram chamados para ser o povo da verdade. É isso que Tiago está ensinando à igreja. É isso que Tiago está ensinando aos discípulos de Jesus. Vocês foram transformados e estão seguindo agora ao Cristo que disse a respeito de si mesmo: eu sou a verdade. E como pessoas identificadas com o Cristo, que não apenas é verdadeiro, como é a encarnação da própria verdade, vocês sequer precisam de juramento para validar o que dizem. Porque se vocês estão identificados com Ele, sequer uma sombra de engano ou mentira deve ser cogitada por vocês. Esse é o ensinamento de Tiago para a igreja. É por isso que ele pode completar dizendo: seja o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não, para que não caiam em condenação. Aplicar isso aqui, de modo concreto na vida, numa cultura, por exemplo, como a do Rio de Janeiro, é um desafio, não é? Porque a gente tem essa coisa do vou passar lá. Né? Não, a gente se vê. Te ligo. Nem pegou o contato. Nem pegou o contato. Mas tem essa coisa, uma garantia, uma palavra dada que quase que até a outra pessoa que ouviu sabe que não vai acontecer. Sabe aquele negócio assim? Vê se aparece. Vê se aparece. E aí, se um dia a pessoa aparecer, você se queixa dizendo: mas que pessoa sem bom senso. Eu falei para ela aparecer, ela não apareceu mesmo. Falei só por educação, né? Seja o seu sim, sim, não, não. Não apenas nessas questões assim que a gente consegue rir e fazer piada, mas em todas as coisas. Ainda que isso custe caro. Mesmo custando caro, confiando, no entanto, no cuidado soberano do Todo-Poderoso. Deus cuida da gente. Então a gente não precisa mentir. A gente não precisa ter meias verdades. Porque será difícil em algumas situações. E gente adulta sabe disso. Pode ser que você sofra por isso em alguns momentos. Para fazer do seu sim, sim, e do seu não, não. Para ser uma pessoa que não faz aliança com o engano nem com a mentira. Pode ser que você perca oportunidades à luz do mundo. Pode ser que você lucre menos. Pode ser que você se dê mal, como costumam dizer por aí. Cara, todo mundo se dando bem. Todo mundo faz, todo mundo fala. Isso está naturalizado. E você agora decide fazer de outro jeito. Você vai perder, você vai se dar mal. Mas você será a luz na escuridão e na confusão de um mundo que vive em mentiras. E você lembra o que Jesus disse sobre a identidade dos seus discípulos? Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Quando Jesus qualifica os seus discípulos assim, ele também está qualificando o mundo em que os discípulos vivem. O sal não apenas tempera e dá gosto, mas ele, sobretudo num tempo em que não havia refrigeração, ele era esfregado contra a carne para retardar o seu processo de putrefação. Ele impedia ou retardava o apodrecimento. O que Jesus está dizendo da sociedade em que os seus discípulos vivem? O mundo corrompido que vive num contínuo processo de apodrecimento moral, espiritual. Mas vocês são como um sal para esse mundo. Vocês estão inseridos nesse mundo para temperá-lo e conservar a vida nele. E vocês são a luz. E quando diz isso, ele está dizendo, porque o mundo está em trevas. E a vida da mentira e a vida do engano é apenas uma expressão evidente para qualquer um de nós, seja você um cristão ou não, do quanto o mundo em que nós vivemos, ele é alicerçado e naturaliza a prática do engano e da mentira. O mentir para se dar bem, o mentir para se validar, o mentir para ganhar um pouco mais. E aqui está a Bíblia nos colocando nessa contramão cultural, dizendo, olha, pode ser que como consequência de você ter no seu sim, um sim autêntico e no seu não, um não autêntico, você ser alguém sempre verdadeiro nas suas práticas e nas suas falas, pode ser que você perca oportunidades, lucre menos, se dê mal.
mas você vai ser a luz nessa escuridão e nessa confusão de um mundo que vive em mentiras. A propósito, por que é tão difícil cultivar a verdade? Uma pergunta mais profunda para o nosso coração, e a gente precisa lidar com ela com sinceridade, é: por que mentimos? Por que a gente mente? Um teólogo respeitado do passado escreveu uma carta para um outro amigo seu, também teólogo, e confessou seu pecado. Ele disse assim: eu sempre sou tentado a sorrir quando escuto piadas, mesmo quando não as entendo, porque eu não quero parecer um tolo para os meus amigos. E por que eu ajo assim? Disse ele: porque a opinião dos outros é muito importante para o meu coração. É por isso que mentimos, irmãos. Nós mentimos porque queremos nos dar bem. Mentimos porque queremos nos dar bem nos negócios que fazemos. Não queremos prejuízo. Não queremos perda. Não queremos sequer a lentidão de um processo que, se seguido pelos trâmites normais e corretos, podem levar muito tempo até que a coisa aconteça. Então tentamos buscar um atalho, porque queremos nos negócios nos dar bem. Queremos nos dar bem com as pessoas. Queremos nos dar bem na vida. Mas lembre-se, quando a gente mente, nós não pecamos apenas contra as pessoas, para quem mentimos eventualmente, mas nós pecamos contra Deus. Porque a mentira, no final das contas, ela se trata de desconfiança. Você já pensou nisso? Eu vou tentar explicar. A gente mente, nós mentimos, por exemplo, porque achamos que é necessário. Ou, de modo contrário, nós não teremos a provisão no final do mês. Então a pessoa diz: olha, se eu não tomar por esse caminho, se eu não tratar dessa forma esse relatório, se eu não disser estas coisas para o cliente, no final do mês é a minha conta que não fecha. São os meus boletos que não são pagos. Então, como todo mundo faz, eu também vou ter que fazer, porque de modo diferente eu não vou ter sustento para mim. Então, como nós validamos a mentira? Nós validamos na desconfiança de que Deus não tem poder suficiente para cuidar de nós e que somos nós que cuidamos de nós mesmos. Um outro exemplo: mentimos para as pessoas construindo uma história, porque acreditamos que sem essa história falsa, nós não seremos aceitos por elas. Há muitos Joaquins na sociedade, contando as histórias da grande pesca, do grande peixe, da grande ousadia. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas olhem para nós e, ainda que não digam, pensem: uau, que fantástico isso, que feito incrível que ele tem. Eu lembro de um conhecido do meu pai quando eu ainda era criança, já falecido há muitos anos, essa pessoa, e ele construiu a vida toda sobre mentiras. Ele era um mitomaníaco mesmo, assim, de carteirinha. E uma vez, eu pequeno, eu lembro, estava na casa dele, e sabendo que eu torcia para o Botafogo, enfim, ele contou uma história. Ele disse que uma vez ele estava no Maracanã, num jogo decisivo, Botafogo contra alguém, eu não vou lembrar que time, e que o Maracanã estava lotado, quase 200 mil pessoas no estádio, e aquela tensão, o jogo perto de acabar, 0-0 no placar, e o título seria do outro time. Então teve uma falta e o Newton Santos pegou a bola para bater a falta. Newton Santos, maior lateral esquerdo da história mundial, imagino que vocês saibam de quem eu estou falando. Ele pegou a bola para bater a falta, e eu ouvindo aquela história e olhando com admiração, ele contando, né? E ele disse que, de repente, o estádio silenciou com a tensão do momento. E o Newton Santos, ele podia tentar fazer um lançamento cruzando para a área e alguém cabecear, ou, apesar da distância, ele podia bater direto para o gol. E ele virou para mim e falou assim: de repente, eu dei um grito da arquibancada e eu falei: chuta direto! E eu vi Newton Santos olhando para a arquibancada e fazendo assim. Eu achava essa história incrível até perceber que ela era mais uma mentira que essa pessoa costumava contar. Mas é isso.
criamos histórias falsas porque achamos que sem elas não vamos ser aceitos pelas pessoas ou admirados por elas, mas tenha cuidado com a mentira. Porque, de acordo com a Bíblia, ela gera condenação circunstancial, porque você e eu seremos lembrados pelas pessoas como péssimos exemplos, vistos com desconfiança. É muito difícil você acreditar no mentiroso, não é? É muito difícil você confiar em alguém que você depois percebeu e flagrou mentindo, enganando. O pai de um amigo meu tem fazenda e ele não é cristão, mas ele conta uma história que eu acho fantástica, e essa é verdadeira de fato. Ele diz que sempre que ele vai entrevistar alguém para trabalhar na fazenda, um funcionário de fazenda, ele numa conversa ali, normal, com o cara, brincando, ele fala, mas e aí? Muito mulherengo, tem muita namorada. Ele sabe que o cara é casado. Muita namorada por aí e tal. Que ele falou comigo, Roberto, na roça, é incrível, os caras ganham um pouco, mas os caras têm um monte de relacionamento. E aí eu pergunto, quando o cara me responde, fala assim, o senhor sabe como é que é, né? A gente tem sempre alguém aqui, ali e tal, eu não contrato. E eu perguntei para ele, mas por que você não contrata? Ele falou assim, porque se aquela pessoa não consegue ser fiel à mulher que dorme e acorda com ele todos os dias e com quem ele tem filhos, ele vai ser fiel a mim, que sou só o patrão? Então eu não contrato. Essa é a consequência circunstancial da mentira. Todos passam a olhar com desconfiança, mas a mentira é ainda passível de coisa pior. Olha o que João escreve no Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Ele coloca uma lista em que o mentiroso se inclui. Ele diz, quanto aos covardes, aos descrentes, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É a Bíblia dizendo, gente, num tom solene e de alerta muito claro. Mas não é isso que Tiago quer para os discípulos de Jesus. É claro que não. Não é isso que Tiago quer para a igreja do Senhor. Ao contrário, ele quer que a igreja lute pela verdade. Ele quer que a igreja cultive uma cultura da verdade. Ele quer que a igreja se comprometa radicalmente com a verdade. Por isso ele está dizendo, irmãos, não jurem. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Basta a palavra de vocês. Seja o seu sim, sim. O seu não, não, para que vocês não caiam em condenação. E olha a condenação que João está dizendo aqui em Apocalipse. E você e eu também podemos, e você e eu devemos fazer isso. Lutar pela verdade, cultivar uma cultura da verdade e nos comprometer radicalmente com a verdade. Como? Fazendo o contrário da desconfiança, que é aquilo que nos leva a mentir. Se é a desconfiança que no final do mês Deus vai prover, que nos faz mentir achando que isso vai nos levar a nos dar bem, se é a desconfiança que nos faz criar uma história para que as pessoas nos aceitem mais, a nossa resposta para lutar por uma cultura da verdade é confiando. De que maneira? Ao final do mês, não é a mentira que traz a provisão para a minha casa. É o meu Deus Todo-Poderoso que faz isso. E a pergunta é, você confia nisso? Você realmente confia que Deus está cuidando de você? Nós acabamos de ouvir o Jurandir falando sobre o momento da igreja e esse momento das finanças. E eu sei, porque as nossas conversas constantes do conselho são sempre em volta também desse tema. Os desafios, os receios, as questões e uma obra em andamento, e um aluguel aqui, um aluguel lá, e a nossa forma mantida, e será assim até o fim, de tratar o tema dinheiro da mesma maneira, não é com falsas promessas, com campanhas malucas, não. A igreja de Jesus, ele vai cuidar dela, mas toda semana a gente precisa reforçar essa confiança, de que não é o que a gente faz, não é o que a gente fala, não é o que a gente planeja, que no final das contas é o próprio Deus da igreja que cuida dela. É assim que você pensa para a sua vida também? Ao final do dia, não é a sua apresentação, o seu relatório, a sua performance, a sua oratória que vai abrir esta ou aquela oportunidade para você. É Deus. É o Deus que a Bíblia diz que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Então a pergunta é, mas você confia nisso?
Você confia que por mais que se dedique, e deve de fato mesmo se dedicar, por mais que se empenhe, por mais que estude, por mais que se prepare, você deve estar preparado. Não são estas coisas que te garantirão oportunidade alguma, mas é o seu Deus que cuida de você com eterno amor, que vai prover, que vai cuidar, que vai colocar o caminho diante de você. No momento crítico em que você se sente desprotegido, vulnerável, não é a mentira que te mantém seguro, mas é o Deus que abriga você à sombra de suas asas, como diz o salmista. Você se sente exposto, você se sente sozinho, sem pessoas e aliados, mas você não precisa mentir para se proteger, porque quem te defende é o Senhor. Você confia nisso? Não precisamos da mentira para conquistar ou para ser alguém na vida. Somos o que somos pela graça de Deus. Ponto final. Você confia nisso? Você confia que Ele cuidará de você? Que você não precisa de usar qualquer outra estratégia imprópria, indigna do nome de Jesus na sua vida? Qualquer tipo de conduta, palavra que não combina com Jesus, porque Ele cuida de você. E para cultivar a verdade e não ceder à mentira, nós também precisamos, queridos, de paciência e de esperança, como temos falado aqui nas últimas semanas, à luz desse mesmo texto de Tiago, no final do capítulo 5. Outra vez, voltando ao tema central dessa passagem, Jesus está voltando. Temos falado isso aqui muito, não é? Nas últimas semanas, nos últimos domingos. E se Jesus está às portas, por que é tão importante construir um reino pessoal? Se Jesus está voltando, e se hoje cantamos com lágrimas nos olhos, tantos de nós dizendo, sim, Senhor, queremos ver a Ti, queremos contemplar a Tua glória, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se esse é o clamor de um cristão, de um discípulo de Jesus, por que é que, mentindo, nós estamos tentando muitas vezes construir um reino pessoal, onde nos sobressaímos, nos destacamos, acumulamos mais? Se o verdadeiro rei está voltando e se o verdadeiro reino será estabelecido, eu não preciso mentir para ter um reino. Porque pela graça de Deus, eu sou herdeiro de um reino que foi preparado para mim, como dizem as Escrituras, antes da fundação do mundo. Herdeiros em Cristo do reino que virá. Pelo que Cristo fez por mim na cruz, eu não preciso mentir para ser aceito por ninguém, quer os homens gostem de mim ou não. Quer me aceitem ou não, o Deus Todo-Poderoso e Santo já me aceitou em Cristo Jesus. Pense nisso. Por que é que eu tenho que falar coisas que não são verdadeiras a meu respeito, ou sobre a minha história, ou sobre os meus feitos, para que as pessoas olhem para mim com mais admiração? Se o Criador da vida e sustentador do mundo olha para mim e tendo todos os motivos para considerar as minhas imperfeições, pecados e falhas, Ele olha para mim com terno amor, porque vê a graça do Filho dEle derramada sobre a minha vida. Esse Pai celestial, puro, justo e santo, me aceitou. Por que é que eu tenho que lutar pela aceitação dos outros? Mentindo. Você não precisa mentir para fazer um bom negócio. Nem eu. De alguma forma, nós podemos dizer que Jesus fez o maior negócio do universo, por você e por mim, na cruz do Calvário. Ali foi feito o maior negócio da história. O justo se oferecendo no lugar dos injustos. O santo morrendo no lugar dos pecadores. O eterno Filho de Deus, sem pecado ou culpa, dizendo que cada pecado, o grande dossiê de pecados da vida do Roberto, agora seriam imputados sobre Jesus. E todas as virtudes de Jesus seriam atribuídas ao Roberto, porque creu nele. Ele já fez isso. Eu não preciso mais de engano e de mentira para fazer nenhum negócio tentando me dar bem. De modo que, tendo você muito ou pouco nessa vida,
você e eu sabemos que teremos tudo o que precisamos eternamente para a glória de Deus, por causa do que Jesus fez. E eu não preciso pautar a minha vida pelo meu ego insaciável, muitas vezes querendo mais. Eu posso ser satisfeito com o que Deus tem me dado, porque eu sei que o que me aguarda é a minha grande esperança, e não o tempo presente, e não aqui e o agora. Sendo assim, irmãos, e aqui eu encerro nesse domingo que nós tivemos um tempo mais abreviado, um culto muito especial de ceia. Sendo assim, comprometa-se com a verdade. Essa é a instrução de Tiago para a igreja lá no primeiro século. Essa continua sendo a instrução da Bíblia para a igreja no século 21. Num mundo em que a escuridão da mentira prevalece, numa cultura de fake news, numa cultura de trapaça, numa cultura de histórias falsas, numa cultura de declarações falsas, que falam de compromisso e de sentimento pela outra pessoa, só da boca para fora. Num tempo em que a verdade parece não ter peso ou valor nenhum, se você é discípulo de Jesus, você segue aquele que disse a respeito de si mesmo: eu sou a verdade. Não deve haver sombra alguma de mentira ou engano na nossa vida, nos nossos lábios, nas nossas intenções. Eu sei que quase nunca será fácil, porque a gente vai sair por aquelas portas da escola e a nossa vida está ali nos aguardando. As nossas contas, os nossos superiores, os nossos funcionários, aqueles a quem prestamos contas, aqueles que prestam contas a nós, os nossos sonhos e projetos de vida, está tudo ali. E vivemos num mundo, e estamos aqui ouvindo hoje o que se resumirá a 25 minutos de uma pregação, que, se colocada na balança contra a enxurrada de mensagens que você vai receber durante a semana, a quantidade de coisas que você vai ver em suas redes sociais durante a semana, as coisas que você vai permitir passar o seu tempo olhando para a tela da televisão e recebendo criticamente ou acriticamente tudo aquilo, é quase que uma covardia. Uma mensagem dessa tem o forte poder de se perder no meio de tantas outras mensagens e discursos que você e eu lidamos todas as semanas. Então eu sei que pode ser muito tentador para nós dizer: bem, mas isso aqui de alguma forma me protege, se não for assim eu vou perder muito. Perca. Se tiver de perder, perca. Não perca a sua verdade, nem a sua autenticidade, firmada em Deus. Eu tenho dito há muito tempo, o conselho dessa igreja ouve isso há muito tempo, e muitas vezes alguns membros da igreja também ouviram. Nós nunca deveremos, como igreja, negociar a verdade do Evangelho para apresentar falsas promessas e mentira às pessoas, para que assim a gente possa colher resultados aos olhos humanos muito expressivos. Seja em estrutura, em quantidade de gente ou em recursos. Irmãos, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Eu prefiro que Deus feche essas portas. Que essa igreja se torne uma memória de um tempo. Durante um tempo existiu uma certa igreja em tal lugar. Do que essa igreja se perca e abandone a verdade do Evangelho. Se isso é uma verdade para a sua igreja, isso precisa ser uma verdade para a sua vida individual. Aceite perder se preciso for. Quem te sustenta é Deus. Aceite perder pessoas que você acha que são muito estratégicas estarem perto da sua vida. Você só não pode perder a presença de Deus do seu lado. E que, sendo assim, nos comprometamos com a verdade para que possamos brilhar na escuridão da mentira. Vamos orar? Senhor, estas coisas são muito difíceis, para não dizer impossíveis, ao nosso próprio coração. Somos humanos, também pecadores, vivendo nesse mundo escuro que naturaliza
a prática da mentira e do engano. É tão fácil responder a alguém dizendo que não vimos, dizendo que não lemos, dizendo que não estávamos sabendo, dizendo que não percebemos, apenas para nos proteger do que aquela pessoa pode pensar a nosso respeito. É tão fácil para nós, Senhor, criar narrativas que nos coloquem num lugar de admiração aos olhos dos outros, embora sejam narrativas falsas. Senhor, o mundo naturaliza isso, mas ajuda a gente a não naturalizar. Ajuda a gente, Senhor, a olhar para a Tua palavra e crer nela, de verdade. Ajuda a gente a confiar no Senhor e a não desconfiar, fazendo com que assim mintamos sobre tantas coisas, achando que no final é a nossa estratégia e é a nossa atitude que nos garantirá sucesso. É o Senhor, o nosso Deus, que cuida de nós. É o Senhor que abre portas. Por mais que o mundo se levante e queira fechar as portas, é o Senhor que abre as portas do teu povo. É o Senhor que derrama bênção sobre o teu povo. É o Senhor que concede vida ao teu povo. É o Senhor que nos garante provisão e sustento. Isso também é tão libertador, Senhor, porque não somos de nós mesmos. Então nos ajuda, porque quando a gente sair daqui, outras muitas distrações vão voltar para a nossa mente e coração. O futebol que a gente gosta, os debates da política que a gente gosta de acompanhar, as questões da economia, da cultura, o nosso trabalho, as demandas dos nossos filhos, as conversas com os nossos colegas de trabalho que não temem ao Senhor ou também ainda não te conhecem, então tem uma cosmovisão de vida diferente da nossa, e pode ser, Senhor, que durante os dias que virão, outra vez nos percebamos mais afundados, naturalizando aquilo que essa cultura e esse mundo naturalizam, do que vivendo como luz nas trevas. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que a nossa palavra seja uma palavra sempre verdadeira, para a Tua glória, refletindo o Teu ser em nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.